Eu quero agradecer a você, irmão e irmã de Ideal Espírita, a vocês, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, a reprodução das programações da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e da Web Rádio Estação da Luz de Natal, entre outras matérias. Queremos convidá-lo para nos acompanhar em mais esse programa imperdível. Por quê? Porque o objetivo da nossa página, Estação da Luz Espírita, é divulgarmos a doutrina espírita, sem fins lucrativos. Isso você já sabe. Mas nós convidamos você para mais esse programa, Programa Espírita, Espiritismo e Educação em torno do sexo. Respeito ao outro, com Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, como é bom estar com você em mais uma edição de Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e que possamos estar envolvidos em vibrações de paz, de amor e recebendo aqui também as intuições, as inspirações dos nossos amigos espirituais. Lembrando que Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz, pelo Facebook e também pelo YouTube. E você pode fazer a sua participação, está aí na tela já os canais para que você faça isso. Mande seu alô, dê o seu boa noite, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida dentro do tema que nós iremos conversar esta noite. Mas vamos chamar aqui para a nossa tela o nosso Ronaldo Gomes, que sempre faz a dupla conosco. Boa noite, Ronaldo. Muita paz, saúde, gratidão, Marcos Tavares, e a todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus nos abençoe, como disse o Marcos, a inspiração divina possa nos ajudar cada vez mais. Muita paz. Muito bem. Nós começamos no programa passado, vamos dar uma continuidade hoje. Nós estamos falando sobre os graves problemas da sexualidade conosco, seres humanos, espíritos reencarnados que somos nesta experiência existencial. E hoje, então, nós demos como tema em torno do sexo, o respeito ao outro. E vamos iniciar o programa trazendo justamente o final do programa passado, quando nós citamos Emmanuel no livro Vida e Sexo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e fizemos uma citação de um pequeno trecho de Emmanuel que está na sua apresentação dessa obra. Vamos então recordar? Vou abrir aspas aqui para passar a palavra ao nosso Emmanuel, quando ele diz, em relação ao sexo, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Fechando aspas, essas então são as palavras do nosso Emmanuel, que estamos trazendo aqui para o programa, para iniciarmos o nosso debate, o nosso bate-papo em torno desta questão, que ainda
mexe muito com todos nós aqui na Terra, e estamos diariamente vendo aí pelas mídias escândalos nessa área da sexualidade. Bem, Ronaldo, vamos então iniciar aí os nossos comentários. O que você quer aí levantar a partir do nosso Emmanuel? Primeiramente, eu gostaria de sugerir que continuássemos mais um programa, porque o assunto ainda é muito forte em nossa sociedade e cada vez mais nos noticiários vem à tona essa situação. E eu lembro que nós falamos da prevenção. O trabalho de educação é um trabalho de prevenção. Ora, Marcos, e Emmanuel aqui é muito feliz. E eu gostaria de me debruçar em cada item sem pressa nenhuma. Sim. Eu penso que o ideal é que possamos, como nós sempre dizemos aqui, não é ter uma receita de bolo, mas os caminhos possíveis, que já é tarde demais, nós podemos observar isso no mundo, na sociedade do mundo, como a coisa está acontecendo cada vez mais. Então, vamos lá. Se é um trabalho de prevenção, eu penso também que as deformidades que acontecem no lar, principalmente os tabus que ainda carregamos, o não diálogo abertamente com os nossos jovens e crianças, tudo isso no lar, não quero sair do lar. A falta de uma abertura dos pais ou de quem os crie, porque às vezes ele é criado porque o pai separou, a mãe é separada, ou o pai é falecido, a mãe também é falecida, ou a avó que cria, ou é o tio, enfim, padrasto, madrasto. Nós vemos essas situações na família, no lar de cada um de nós. O que eu posso observar também é a falta de diálogo. Eu falo isso porque eu trabalho em escola e eu detecto essa fala de todos eles. O não diálogo com o pai, com a mãe, sobre este assunto principalmente, sexo. Aí eu pergunto, Marcos, no primeiro tópico que ele diz aqui, não proibição, mas educação. A educação não está intrínseco aí também na palavra educação, o diálogo aberto que deve ter esse primeiro ponto de partida da educação de um ser que nasce justamente nessa família. E não seria aí os traumas provenientes por conta disso, de N situações que vivenciamos na escola, no lar e na sociedade? Pois é, Ronaldo. Realmente, o nosso foco hoje, com certeza, tem que ser a família. Não resta nenhuma dúvida. Porque se a escola pode fazer alguma coisa dentro do campo da educação da sexualidade, ela, com certeza, não é a instituição principal para realizar esse trabalho. Ela irá fazer um trabalho complementar à família. E, de fato, quando o nosso Emmanuel diz aqui, né, não proibição, mas educação, concordo com você. Sem dúvida, já está implícito nisso diálogo. Porque se não houver diálogo, realmente é muito difícil. Mas para haver diálogo, os pais irresponsáveis precisam entender o sexo como algo normal da vida humana. E nós temos muitos tabus, tem muita coisa para ser superado do que vem aí dos nossos antepassados, em que o sexo era uma coisa até meio que proibida de se conversar, de se falar. O sexo, durante muito tempo, foi defendido pela Igreja Católica como não pecaminoso apenas e tão somente se fosse para gerar um filho. Fora disso, era pecado totalmente condenável. Isso já foi superado, não é mais o discurso da Igreja Católica, mas culturalmente isso ficou. E ainda persiste. E nós sabemos, né, Ronaldo, e você que está aí na escola, está vendo isso, que muitos pais, ou tios, avós, enfim, têm realmente uma dificuldade muito grande de abrir o diálogo sobre essa questão da sexualidade.
E nós precisamos, então, partir por esse. O princípio é esse. Primeiro, sexo não é pecado. Sexo não é uma coisa ruim. Sexo, ele é natural porque ele pertence a nós, seres humanos, sejamos homens, sejamos mulheres. Não importa. Então, nós precisamos conversar sobre ele de forma natural. É isso que nós precisamos fazer. Dentro do respeito que o sexo merece e dentro do respeito que o ser humano merece. Porque se nós não fizermos isso, é o que o Emmanuel coloca aqui na sequência. Bom, se não há diálogo, se não se trata desse tema no seio familiar, é claro que a criança e o jovem vão procurar informações sobre o tema fora da família. E hoje em dia, essa é a coisa mais fácil que se tem a fazer. Mas nem toda informação é correta, é útil realmente, nem toda educação vai educar o campo da sexualidade. Diga, Ronaldo, pode falar. Eu penso o seguinte, Marcos, eu só faço as observações e você, com certeza, com a sua maestria, vai dando as ponderações. Mas também não seria o despreparo dos pais? Vou falar dos responsáveis, porque, como eu disse, às vezes não é nem os pais que estão à frente da educação. Então, o responsável daquele momento, no lar, da família, que estão à frente dos jovens, dos adolescentes, da criança, para tocar nesse assunto, eu vou dizer, porque os tabus vêm lá de trás. Então, essa falta, esse medo também. E aí entra um outro aspecto de religião. Eu não estou aqui recriminando religião, mas a dificuldade, de repente, de que cada lar que tenha lá a sua religião, seja ela qual for, até mesmo espírita, os tabus que nós sabemos que existem, por não compreender ou negligenciar toda uma verdade que tem por conta do sexo, que já vem, como vou repetir, que vem lá de trás e hoje é apenas um ápice, a ponta do iceberg que está aí estourando o que está acontecendo na sociedade. Então, a família, os responsáveis ficam com medo, de repente, por não saber responder corretamente e acaba por, não, isso não é assunto para você agora. Você não tem idade para compreender esse assunto. Ué, e quando vai ter idade? Aonde ele vai ter essa idade ou essa compreensão lá fora? Porque para ele tem idade. Chega aos 18 anos, ele já não consegue dialogar com os pais mesmo, porque os pais dizem que ele não tem idade lá atrás. Então, já se criou-se um bloqueio em relação a ele, aos responsáveis que não quis dialogar. Eu só estou tentando aqui clarear um pouquinho. São N problemas, mas alguns deles a gente vai conseguir aqui fazer as ponderações. São vários fatores, né, Ronaldo? E um dos fatores você acaba de levantar, que é, assim, esse ciclo vicioso que já vem vindo já de várias gerações, de se criar um tabu em torno do sexo. Então, realmente, o que acontece? Muitos pais hoje... boa noite, é o nosso Tiago Lúcio. Muitos pais hoje... o nosso Wilson, de Recife, que está sempre nos acompanhando. Grande abraço. O Tiago Lúcio está dizendo, minha esposa, que é psicopedagoga, acompanhava uma criança que via os pais fazendo sexo. Até onde isso pode ser perigoso. Pois é, vamos tocar nisso aí também. Aguarda só um pouquinho, Tiago. Nós temos que entender, então, que várias gerações não foram educados dentro do campo da sexualidade, porque era proibido falar, era tabu, etc, etc. Então, isso veio vindo de geração após geração, e nós estamos encontrando hoje parte da geração adulta que realmente não recebeu nenhum tipo de orientação na sua infância e na sua juventude sobre a sexualidade. Então, é claro que hoje ele tem dificuldade. Hoje que agora ele é pai, agora que ele é mãe, ele tem dificuldade em conversar com seus filhos sobre a sexualidade, porque ele não foi educado dentro desse diálogo, dentro dessa orientação. É por isso que eu sempre defendi que hoje nós temos que fazer a educação das novas gerações e a reeducação das velhas gerações, onde nós aqui nos encaixamos
perfeitamente. Ah, mas quem vai fazer isso? Aí é que entra o papel da escola e também, por que não? Claro, das igrejas, das organizações não governamentais, para se voltar para isso. Já que eu, adulto, que agora sou pai, nunca conversaram comigo sobre sexualidade, e eu não sei agora como conversar sobre sexualidade com meu filho, eu preciso de apoio, eu preciso de um curso, eu preciso de alguma coisa, né, que me alicerce e que faça com que eu me sinta mais seguro para tratar desse assunto com os meus filhos, que, afinal de contas, vão crescer. E nada pior do que aprender sobre sexo fora da orientação da família. Não que a família acerte sempre nessa orientação, claro, não, porque isso é muito dependente aí dos pais, da visão que eles têm sobre a sexualidade, dos exemplos que dão, enfim. Mas a família ainda é a principal escola do ser humano, ainda mais nesse campo. Então, nesses vários fatores que levam a esse problema do diálogo sobre o sexo, está justamente esse, que os pais de hoje, em grande parte, não tiveram nenhum tipo de preparação para enfrentar a sua própria sexualidade, aprenderam com a vida, muitos, mas agora estão às voltas com seus filhos. E agora? Hã? Como fazer? É cedo para conversar? Ou é tarde para conversar? Como que se conversa? E com essa mídia toda aberta através da internet, eles vendo de tudo. E aí, como é que se faz? Então, é o caso agora, justamente, dessa reeducação. O que falta, Marcos, é a humildade dos responsáveis se reconhecer, às vezes, vamos dizer assim, sem chão, sem saber mesmo do assunto, da explicação. E eu vou dizer até sem medo de errar, às vezes até sabe, mas não sabe colocar para os filhos, ou para quem eles estão criando, justamente o assunto. Então, ter a humildade, quando é o diálogo, aí tem a humildade, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aprender... Opa, Tiago, isso aí, Tiago. Vamos aprender juntos? Vamos ver, vamos pesquisar. Hoje você tem infinidades para isso. O Tiago fez uma observação, tem um psicopedagogo aí de uma escola que pode ser um dos especialistas a orientar, desde que ele também tenha essa abertura. Porque o que o Marcos falou é verdade. Nós conhecemos muitos profissionais aí que não estão nem aí, como educadores, professores, Marcos mesmo já deu esse exemplo. Então, nós queremos dizer uma abertura. Sexo não é tabu. Compreender o que é o sexo. Aliás, Marcos, não hoje. Por isso que eu quero dar continuidade. Nós vamos explicar também o que é o sexo, afinal de contas, à luz da ciência, à luz do espiritismo, à luz da religião, sem os tabus, mas dentro de um contexto realmente histórico e real do que é. E não as deformações que nós vemos no sexo. Mas aí vai ficar justamente para o próximo programa. Então, Emmanuel faz uma observação, não proibição, mas educação. Essa palavra que é a chave. E já começa de pequeno. Quando uma criança está ali com 2 ou 3 anos brincando entre os amiguinhos, os coleguinhas, e qualquer situação que surja, a mãe, que isso eu já vi, a mãe e o pai fala assim, esse garoto já é pervertido, olha aí, com 2, 3 anos, olha que perversão. Gente, Marcos, o que você me tem a dizer disso? Já colocou o garoto num processo de trauma para frente. Porque se está falando hoje, pegou no bracinho da criança e já tirou, ele não está nem entendendo o que está acontecendo. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18. O que você me diz? Pois é, Ronaldo. Em educação, nada pior do que os rótulos, né? A rotulagem. É a pior coisa que um educador pode fazer em relação ao seu educando. Rotular é classificar, né? Já dizer, ele é um pervertido, ele não vai ser nada na vida, esse não sei o quê, né? São os rótulos. Esse é preguiçoso demais, esses rótulos são terríveis porque nós somos espíritos reencarnados. Todos nós trazemos experiências de existências passadas, aprendizados feitos em existências passadas e uma preparação para esta existência. Nós
não somos só uma coisa. O nosso espectro é enorme, tanto na intelectualidade quanto no campo do sentimento. O espírito, quando está na chamada primeira infância, claro, ele está começando a se revelar, ele está começando a se mostrar. E ele vai mudando de fase conforme o tempo passa, de muito irrequieto, às vezes ele passa a ser mais concentrado, ou vice-versa, e assim por diante. Ele vai se modificando na medida em que vai recebendo também a influência da educação, né, que deve combater, vamos relembrar aqui Allan Kardec, deve combater as más tendências que esse espírito está trazendo, mas deve também reforçar as virtudes que ele já possui e que precisa continuar a desenvolver. E na criança que está nessa faixa de 2, 3, 4 anos de idade, ela possui uma inocência muito grande ainda mais nesse campo da sexualidade. O mal está na nossa cabeça, nós que já somos adultos. Não está na cabeça da criança. Agora, ela poderá falar determinadas coisas ou fazer determinadas coisas com as suas bonecas e os seus bonecos, por exemplo, ligado na área da sexualidade, por imitação. Porque está simplesmente copiando os pais. Por exemplo, né, o Tiago aqui, a esposa dele é psicopedagoga, né, e que acompanhava uma criança, né, que via os pais fazendo sexo. Ok. Aí você está lá, por exemplo, né, Ronaldo, lá na escola, né? Está vendo a criança lá, a turminha lá de jardim e tal, e está lá com os bonecos lá e colocando um em cima do outro, beija, beija, não sei o quê, e ali, e você olha e se escandaliza, que isso? Aí, né, essa criança já é pervertida. A criança não é pervertida, calma. Óbvio, nós não sabemos qual é a realidade espiritual desse espírito, mas vamos colocar isso um pouquinho de lado por enquanto. Na verdade, ela está fazendo com os bonecos apenas o que os pais fazem em casa. Porque os pais precisam tomar cuidado com o que fazem na frente dos seus filhos. A sexo é uma coisa natural. Sim, sexo é uma coisa natural, mas é sagrada também, porque é o intercâmbio das nossas energias sexuais. Então, você tem que tomar cuidado com os exemplos dessa criança, porque senão ela banaliza o sexo. E ao banalizar o sexo, ela poderá vir, mais tarde, a ter um comportamento que não será o ideal e provavelmente desrespeito a si mesmo e também ao outro. Ô, Marcos, você não acha que está falando alguma bobagem, não? Porque, afinal de contas, os nossos índios... Sim. Eles andam pelados, nus lá, e qual foi a educação que eles tiveram, afinal de contas, hein? Pois é, realmente. Mas os nossos indígenas, eles têm um respeito muito grande um pelos outros. E eles usam a sexualidade, o sexo, sem nenhum tipo de depravação, prostituição, nada disso. Há um respeito absoluto, total aos casais e às famílias. O fato de viverem ao natural é porque assim eles estão acostumados, porque são povos das florestas. Né? E nós não somos. E nós temos toda uma cultura diferenciada, uma intelectualidade, uma série de coisas, mas apesar de andarmos vestidos, apesar de termos leis, mas nós somos muitas vezes pervertidos, promíscuos, desrespeitamos o próximo como se ele fosse um objeto, o que você não vai encontrar lá entre os indígenas. Então, nós precisamos repensar o que estamos fazendo. É aquela história, Ronaldo. Eu estava conversando com a minha esposa, estava dizendo assim, pois é, eu vejo essas campanhas assim, precisamos ter mais mulheres na política. Ok, apoiado. Precisamos ter mais afrodescendentes, pessoas de cor nos cargos públicos, nas empresas, etc. Ok, apoiado, porque os direitos são iguais. Mas essa não é a essência da questão. Porque trocar 6 por meia dúzia
não modifica, não transforma nada. Tá, eu vou tirar o homem que está lá, porque ele é machista, porque ele é isso, ele é aquilo, sai e vou colocar uma mulher que é para melhorar isso. Mas se essa mulher, né, por sua vez, for egoísta, se ela também for corrupta, eu não troquei 6 por meia dúzia. Então, a questão é moral. Essa é moral, esse é o foco que a maioria não quer focar. Mas nós temos que olhar urgente para isso. Esses traumas são provenientes da infância, com certeza. Se for estudar caso a caso, nós veremos essas deficiências trazidas, eu não vou dizer de uma má educação, mas de exemplos realizados, como o próprio nosso irmão colocou aí, dos pais, dos responsáveis, enfim, que às vezes não está nem mesmo em ver os pais. Mas às vezes, Marcos, às vezes, eu tenho quase certeza do que eu estou falando, hoje com a liberação ou a libertinagem da TV, dos filmes, do celular, que não acompanham até mesmo onde uma criança de 5 anos está ali acessando, eu estou falando porque eu sei o que eu estou falando, não só como profissional. A criança hoje acessa qualquer coisa no celular porque os responsáveis querem ficar livres do choro, dos aborrecimentos naturais da educação, porque educar dá trabalho. Então, Marcos, eu deixei meu filho lá no celular e, graças a Deus, ele ficou a manhã toda em silêncio e não me perturbou. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor. Ainda tem a capacidade de botar Jesus no meio. E aí, mano? Pois é, Ronaldo. Pois é, né? Aí, tá vendo? Então, qual é a solução? Precisamos proibir o celular nas crianças, né? Com elas. Isso não é solução. O próprio Emmanuel está colocando aqui. Não proibição. Não proibição. É educação. Precisamos educar as nossas crianças para saber utilizar o celular e a internet. E, é claro, são crianças. E, portanto, os pais, os responsáveis, claro que tem que fiscalizar, tem que orientar, tem que acompanhar e dialogar. Voltamos ao diálogo, Ronaldo. Tem que dialogar, tem que conversar, tem que mostrar, fazer aquela criança entender a existência dos limites, que nem tudo é bom, porque o espírito precisa desenvolver o senso moral. Quando ele desenvolveu o senso moral, graças ao seu trabalho de educação, aí você pode começar a relaxar. Mas relaxar não quer dizer largar e dizer graças a Deus. Quem foi que inventou o celular que eu quero dar uma medalha para ele? Não só o celular, a internet, claro, não, porque são as duas coisas conjugadas. Não, você está falhando na educação. Porque, se você tem filho, se você tem netos, é para cuidar, é para orientar, é para educar. Ah, mas isso dá muito trabalho. Sim, porque educar é uma arte, né? E você não faz isso da noite para o dia, de uma hora para outra. E exige mudanças em você, não apenas de hábitos, mas também de valores. Você não quer que ele, depois, tenha a cabeça no lugar, ou você vai assistir ou fazer uma bobagem ainda em tenra idade, engravidar alguém, já virar pai, mãe, e aí? Aí, né, Ronaldo, vem aquela, eu não queria ser avó agora, e aí, né? Mas você não largou, não deixou para lá, não deixou ele crescer de qualquer jeito, de qualquer tipo de informação e orientação, tudo tem consequências, não é, Ronaldo? Marcos, nós já colocamos aqui N caminhos que podem ser feitos. Eu vou citar mais alguns. Marcos, um casal de amigos tem 2 filhos, menina e menino. Aí o menino já chegou a uma certa idade, o pai fala assim, vou te levar na casa das primas.
Você precisa ser homem. Isso não é de hoje, não. Você é mais velho do que nossos pais. E a filha? Vai levar onde? Na casa dos primos? Olha só, Marco, estou te dando um exemplo de como funcionam as coisas. Quer dizer, o menino agora vai para a casa das primas, que agora vai ser homem, você precisa se liberar. Aliás, o filme do Chico passou isso, o pai levando o Chico na casa lá das primas, não foi isso? As primas, chamadas primas. Isso é uma coisa tão antiga. Mas aí, isso é educação, isso é levar a ser homem de fato. Olha que interessante, Marco. O que você me tem a dizer? Isso é dois. Nós já falamos vários. Olha, outra coisa errônea. Esse é um assunto sério. É muito sério. O fato de você ter reencarnado como homem, no masculino, não quer dizer que você possa fazer o que bem entende na área da sexualidade. Lembrando que a mulher não é um simples objeto de prazer sexual do homem. A mulher é um espírito reencarnado, é um ser humano e que merece todo o respeito. Então, na verdade, aí sim você estará educando corretamente. Eu tive um amigo, que hoje já deve estar desencarnado, e ele tinha 2 meninas. E a filosofia dele era a seguinte, falava isso abertamente, e ele muito me questionava, nós estudamos juntos, e ele falava assim, Marcos, isso, tem que aproveitar as meninas aqui dessa escola, não sei o quê, que mulher só existe para isso. É mesmo? E aí eu falei, tá, tudo bem. Mas é que eu estou me preservando, sabe? Eu estou me reservando, que eu vou esperar suas filhas crescerem. Aí eu falei, não entendi, por quê? Qual é o problema? Você não tem 2 meninas? Então, eu vou esperar elas crescerem para se transformarem em 2 mulheres, né? Porque assim que elas estiverem ali naquela idade, né? Aí eu já posso cair em cima. Olha, ele se transtornou com a minha fala. Deu um soco na mesa onde nós estávamos ali. E eu mato quem encostar nas minhas filhas. Aí eu só fiquei olhando para ele, né? Falei assim, olha só que coisa interessante que está acontecendo aqui. Você fala para todo mundo e acabou de me reafirmar que mulher aqui no mundo só tem uma função aqui na Terra, dar prazer para os homens, né? E que o seu negócio é fazer sexo com todas as mulheres possíveis. E você acaba de dizer que vai me matar se eu tentar fazer sexo com as suas filhas, mas elas não são mulheres. E olha que eu não estou dizendo que vou desrespeitá-las agora, vou esperar elas crescerem e serem maiores de idade. Mas são minhas filhas! Eu não sei, é meu aquele discurso todo do machista. Pois é, meu pai. Olha só. Mas as outras mulheres, elas são filhas também. Porque todo mundo tem papai e mamãe. Elas também não têm que respeitar, não têm que ser respeitadas. E como você não as respeita, ali eu não sei como é que você está vivo ainda. Porque, segundo a sua filosofia, quem encostar nas suas filhas, você mata. Os outros já deveriam ter me matado, não é mesmo? Aí, naquela hora, Ronaldo, ele olhou assim para mim, Marcos, você me confunde, eu não sei mais o que pensar. Pois é que eu quero que você pense. Respeito ao próximo. Mulher não é um objeto descartável que você usa para o seu prazer e joga fora. Até porque o prazer do sexo, ele é passageiro. E você está confundindo. Olha outro tema aí, Ronaldo. Você está confundindo sexo com amor. Eu não sei se você sabe, mas são coisas diferentes. Aí eu encerrei a conversa, porque ele já estava ali, que não sabia mais nem o que pensar, porque ficou mais confuso ainda para ele. Porque na cabeça dele, fazer sexo com uma mulher era a mesma coisa que amor. Mas não era. Pois é. Olha só, você vê que já tocamos em vários pontos aqui na forma de educação. Agora tem outros pontos. Vamos lá, mesmo casal. O homem
A mãe vai lá e bota o sapato para ele, bota a meia, bota o sapato. A mãe faz a comida e bota a comida para ele. Não precisa lavar o prato, não, filho. Deixa que eu lavo o seu prato. Olha, quando seu irmão acabar de comer, vai lavar o prato dele, hein? Quando acabar, vem cá que eu vou te ensinar a fazer comida, hein? E aí, Marcos, como é que fica essa coisa? Como é que fica essa educação? Pois é, Ronaldo, nós voltamos à questão do respeito ao outro. Vamos lembrar aqui que nós somos espíritas, e à luz da doutrina espírita, nós entendemos que somos almas imortais e que estamos aqui numa reencarnação, numa existência. E trazemos, todos nós, as nossas tendências de caráter, nossas ideias inatas, aprendizados já feitos. Tem um planejamento reencarnatório para aquilo que você deverá cumprir nesta existência. Cada um tem a sua personalidade, e aí você se depara com esse problema terrível. A da mãe, ou o pai, ou ambos, induzirem o filho a ser, de repente, aquilo que ele não deverá ser, a ter atitudes e aprender coisas que, de repente, ele não queira e que não é a tendência dele, mas nós simplesmente passamos por cima dele. É aquela coisa de você olhar assim, né, para o seu filho, né, o primeiro, né, ou sua filha, se ela for a primeira, e já designar qual vai ser a profissão. Ó, você vai ser militar. Ó, você vai ser médico. Ó, você vai ser, porque nós não temos ninguém aqui, não, é o seu sonho. Mas pode ser que não seja aí desse espírito. Esse aí deve ser para você, hein, Ronaldo? A nossa Rosane aí mandando aí o nosso boa noite aí para o Ronaldo também. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com isso. Claro, as crianças devem aprender os afazeres domésticos, devem aprender a cooperar em tarefas do lar? Sim, claro que sim, isso é muito importante. E vai ser muito importante para eles, inclusive depois, quando se tornarem adultos. Mas cuidado para não forçar no filho uma tendência e um caminho de vida que, na verdade, não é dele. E isso gera traumas, problemas sérios na área da sexualidade. Muito bem, mas nós estamos pontuando coisas aqui que parece que não tem nada a ver com a sexualidade. É incrível como tudo tem a ver. É essas situações todas. Outra coisa, Marcos, eu adoro azul, mas eu também adoro o rosa. Você sabia? Eu tenho uma camisa rosa. Ou tinha, que há muito tempo eu nem tenho usado, nem sei onde está, porque meus filhos estavam usando. Mas e aí, Marcos? Qual é a cor do homem e qual é a cor da mulher? Pois é, isso vem de longe, né? Como disse a nossa ex-ministra, né? Oh, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Isso daí é uma tradição. Uma tradição que vem na cultura já de há muito tempo, já veio da Europa, foi incorporada por nós, brasileiros, mas, na verdade, tanto faz como tanto fez, porque gosto é gosto. E o fato de eu utilizar uma camisa rosa, gostar da cor rosa, não significa que eu seja um afeminado, que eu seja homossexual. Não necessariamente, isso não tem nada a ver. Tá? E o fato da menina gostar de cores fortes, como o azul, não significa que ela esteja pendendo para o masculino, que ela também vá cair na homossexualidade. Não necessariamente. Gosto é gosto, aliás, né? Como se diz. Né? E gosto não se discute. Então, não é bem por aí. O que nós temos que observar são as tendências. Mas lembremos aqui, né, Ronaldo? Homossexualidade não é doença, embora durante muito tempo tenha se pensado que fosse, e que a pessoa, como se dizia antigamente, né, que a pessoa invertida precisava passar por tratamento que era para reverter essa inversão. Isso não existe. Tá? Isso não é, são tendências, são questões que o espírito traz, às vezes reforçadas
pela educação, outras vezes não, porque parte do próprio espírito, e que nós temos que respeitar. Lembrando a ele que é lembrança para nós, os heterossexuais, que seja você hétero, seja você homo, você tem que se respeitar e respeitar o próximo. Porque o nosso grande problema não é o polo sexual em que nos situamos, mas é o que fazemos com a nossa sexualidade e a sexualidade do outro. Esse que é o ponto. Porque até o hétero erra até demais também em relação a isso. Então, a promiscuidade não é do homossexual, Exato. É do ser humano, é diferente. Somos seres humanos. E se não houver respeito mútuo, é por isso que está havendo toda essa degradação humana que nós observamos. Marcos, tem vários pontos que eu gostaria de colocar aqui da educação, mas uma coisa básica que nós temos na família é justamente um outro aspecto, que não é só a falta do diálogo, mas principalmente o não diálogo, de fato. Que aí não é a falta que eu estou dizendo. Quando vai, de fato, às vias do diálogo, da conversa, e vem toda uma deturpação em relação a esse conceito. E eu não quero falar aqui, Marcos, dizer que o pai ou a mãe, os responsáveis que estão à frente da criação do jovem, do adolescente, dessa criança, estejam errados ou estejam certos. Mas não procuram, no mínimo, se atualizar também, e aí independe de formação. Porque se nós entrarmos no aspecto cultural, ainda tem um outro aspecto, porque os dois se casam, se separam, criam traumas também em relação à vida desse adolescente, à vida dessa criança. Porque tudo tem a ver, os traumas na sexualidade tem a ver com mínimos detalhes em nossa infância. Não adianta nós fugirmos desse aspecto. Então, quando ele diz da proibição, eu não estou nem já colocando a proibição, mas aí também não vem o outro lado, Marcos, da chamada falsa liberdade, ou seja, da libertinagem. Aqui em casa é tudo aberto. Nós conversamos sobre tudo, falamos e fazemos também. Meu filho já tem lá, minha filha está com 12, 10 anos, já estou dando anticoncepcional, camisinha. Então, eu estou falando porque isso existe. E aí, Marcos? Que é um outro lado. Há diálogo. E aí? Sim. Outra questão muito grave. Vamos à primeira que você citou, que é a questão dos casais separados. Né? E os filhos, então, ficam com um, ficam com o outro. Né? E esses pais, não, seja lá qual forem os motivos que levaram à separação, precisam entender que precisam se acertar em relação à educação, à orientação dos filhos. E quando entrar um padrasto ou uma madrasta, isso precisa ser muito conversado. E não ficarem jogando farpas para lá e para cá. E você tem, no caso, se a mãe se uniu com outro, se o pai se uniu com outro, você tem 4 mentalidades diferentes e cada um dando um tipo de orientação, dando um tipo de exemplo. Então, os pais e aqueles que estão entrando agora nesse relacionamento precisam desse diálogo, precisam conversar. Porque quando a criança se sente perdida, ela vai acabar usando uma internet da vida para começar a aprender de qualquer jeito. Né? Então, isso é muito sério. Tem que haver diálogo nesse contexto. E aí entra outra questão que você coloca, que também é seríssima. Tem diálogo, mas o diálogo é tão aberto, que acaba virando realmente a libertinagem. Né? E aí, para darmos um exemplo aqui, né? Como o pai chega lá lá com a esposa lá, vem cá, a nossa filha estava... Quem foi que saiu daqui de casa? É o Lucas, o namoradinho dela. E que Lucas, cara? Lucas já era. Isso aí, ó, a filha já andou.
esse aí é o Márcio. Ah, é o Márcio, mas é da escola também? Também, é da colega lá da escola. Ah, que bom. Ah, então tudo bem, tá tudo certo, né? Pelo menos a nossa filha está aí na pegação, isso é muito importante, porque eu ficaria muito preocupado se ela não quisesse sair aqui de casa. Então, você está vendo o outro lado da moeda, quer dizer, o outro extremo. Conversa-se, mas esses pais acham que sexo é isso, é pegar. Fica com um, fica com o outro, mas desde que use, não é, Ronaldo? Se usa preservativo, se usa o anticoncepcional, qual é o problema? Mas claro que é problema, porque, na verdade, esse pré-adolescente, esse adolescente, ele já está vivendo na promiscuidade, sem respeito ao próximo, e trocando, né? Vai trocando de ser humano, né? Até encontrar um que talvez seja, né? Quem sabe, né? E aí nós vemos, aí nas mídias, essas separações, né? Primeiro o casal pega as luzes dos holofotes, até faz o casamento, né? Aquela festa toda. 2 semanas depois vem a notícia da separação. É a banalização da sexualidade, mas que começou lá na infância, no lar, com esses pais, na verdade, libertinos, e que não procuraram realmente as melhores informações, o melhor comportamento para dar a melhor orientação. E vamos lembrar aqui, Ronaldo, a advertência dos espíritos superiores, que está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. Quando os filhos se perdem na existência humana, se desviam do bom caminho dentro da sua evolução, os pais, os responsáveis, respondem perante a lei divina, porque compete aos pais dar os bons exemplos, as boas orientações e educar os filhos. Marcos, são assuntos cada vez mais fortes. Agora, Marcos, na pergunta 201, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência? E vice-versa? Responde os espíritos: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, nós estamos levando agora à luz da doutrina espírita, que nós vemos uma discussão de homossexual, bissexual, de hétero, não sei o quê. Eu tenho um lado feminino forte, mas não deixei de ser homem por causa disso. E não quis seguir a homossexualidade, nada contra. Você sabe muito bem, lá atrás, em 80, você lembra disso de um grande amigo, eu abracei ele, foi década de 80, eu abracei naquela época, ele estava com AIDS, você está lembrado disso? Sim. Eu abracei ele ficou espantado, porque naquela época, meu Deus do céu, né? Se hoje cria um aspecto aí, eu abracei e falei: por que você está espantado? Mas, Ronaldo, o que vão falar de você? Eu falei: eu estou preocupado que vão falar de mim. Nem você deveria estar preocupado. O que manda é as nossas consciências. Eu não vou deixar de ser o Ronaldo, você não vai deixar, não vou dizer o nome, porque ele desencarnou. Não sei se você lembra disso, ele viajou até com o companheiro dele para a Europa, porque ele descobriu, e foi no momento que a AIDS ainda não havia coquetéis, ainda estava se debruçando ainda em muitos remédios. E aí? Olha o que os espíritos estão dizendo. Qual o problema? Se a deformação... Oh, meu Deus! Não é deformação. São coisas do espírito que ele não tem sexo. Marcos, se o espírito não tem sexo, eu acho que quando nós descobrimos que o espírito não tem sexo, e aí vem todo um trabalho espiritual, de educação, que nós devemos ter esse respeito para com o próximo, para com o outro. O que você me diz desse aspecto também? Pois é, os espíritos nos informam, na obra básica da codificação, que, de fato, o espírito ele não tem sexo como nós o conhecemos e definimos. Porque, em verdade, pertence ao espírito tanto a polaridade masculina quanto a polaridade feminina que ele vai desenvolvendo ao longo das encarnações. Então, nós podemos ter
uma série de encarnações como mulher, podemos depois ter uma série de encarnações como homem, ou masculino, como podemos, né, mesclar isso de uma encarnação para outra. Claro que se nós desenvolvermos muito a polaridade masculina, né, em diversas encarnações sequentes, teremos uma tendência, né, de sermos um pouco mais femininos, de termos mais sentimento, mas não significa, por causa disso, que seremos homossexuais. E vice-versa, né? Que é o caso de você ter desenvolvido muita polaridade feminina, agora você vem num corpo masculino e que você poderá mostrar esse tipo de tendência. Mas não quer dizer que você será homossexual. Nós confundimos as coisas. Isso é uma das causas da homossexualidade? Sim, uma das causas, mas não a causa única. E mesmo que nós detectemos a causa, nós precisamos trabalhar agora sobre os efeitos. Quem foi que disse que o fato de você, então, ser homossexual, é que você tem que se prostituir, que você tem que viver na promiscuidade porque é homossexual? Ora, tanto isso não é verdade, que na nossa história, não é, Ronaldo? Os héteros é que sempre protagonizaram os maiores escândalos no campo da sexualidade. Bem lembrado. Até hoje ainda tem isso. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas classificações que nós fazemos. E sempre lembrar, o espírito é único. Ele, ora, pode estar no masculino, ora pode estar no feminino, de acordo com as suas necessidades evolutivas, de aprendizado e, inclusive, de reparação também de coisas feitas em existências passadas. Mas é o espírito. Pronto, e acabou, até que vai chegar uma hora em que ele não será nem masculino e nem feminino. Eu só toquei nesse assunto justamente porque não tem como nós fugirmos disso à luz do espiritismo. E aí, o interessante é que na 202, os espíritos, então, Kardec, com a pergunta dele, quando somos espíritos, preferimos encarnar, num corpo de homem ou de mulher? Kardec pergunta. Nós preferimos não encarnar no homem, de corpo de homem, de mulher? Olha só, isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. E você colocou muito bem aí. Uma das situações, e outras a gente não sabe quais são as provas e expiações que temos de passar. Uma coisa é certa, Marcos. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E me veio à mente esse amigo que eu abracei na época, ele veio a falecer, e porque uma época realmente crucial, que a homossexualidade, aquela coisa, aquela aberração sem necessidade, que nós passamos por isso, você sabe muito bem disso. Amigas também, que tenho até hoje. Amigo nosso em comum, que você sabe, hoje casou, tem um filho, adotou uma criança negra e hoje mora em outro país, está aí bem, graças a Deus, educando o seu filho. Você sabe quem é, não precisa citar nome. E isso aqui é bacana. Esse respeito. Aí, Marcos, colocarmos a deficiência de um casal. E como é que fica o casal homossexual que tem filhos porque adotaram, Marcos? Aí vai ser uma aberração? Eu estou colocando, Marcos, porque o ponto é educando a sexualidade. Nós estamos tocando justamente nesse ponto. Até porque as violências estão partindo também de casais héteros. E aí? Pois é, não é uma aberração. Nós espíritas temos a consciência perfeita sobre isso. O que importa é o amor. Amor é sentimento. Sexo é energia, que precisa ser disciplinado, precisa ser levado para o campo do bem pelo sentimento. Ora, você tem um casal hétero com seus filhos, tá? Mas um não respeita o outro, passa por cima um do outro, joga os filhos para cá e para lá, não dão bons exemplos, quase chegam praticamente às vias de fato,
como se diz, e com os filhos assistindo tudo e no meio dessa balbúrdia. Do outro lado, você tem um casal homossexual, mas que se amam, que se respeitam e que resolvem adotar uma criança como filho do coração, dando os melhores exemplos e as melhores orientações a essa criança. Qual é o casal que tem que ser aqui condenados? Claro que nós não condenamos ninguém, mas para ilustrarmos aqui isso. Ora, qual é o casal que está fora da curva aqui? O hétero ou o homo? É o hétero, não é? Esse casal que está totalmente desequilibrado, aí se descobre que um já tem, os dois têm casos fora do casamento, é uma série de circunstâncias. Enquanto o casal homo é exemplo, e exemplo cristão. Um casal que se respeita, que se ama e está dando a melhor educação E possível. são seres humanos, nós estamos falando, né? Ah, sim, só para frisar, porque de repente a gente esquece que são seres humanos. Porque tem muita gente que pensa que são aliens, ou qualquer outra coisa. Não, são seres humanos, são espíritos reencarnados, como nós, com a sua experiência humana. E o respeito deve haver. Aceitar é uma coisa, ninguém é obrigado a aceitar nada, é uma via de mão dupla, mas respeitar é obrigação e dever. Com certeza. Devemos respeitar, sim. É uma via de mão dupla, tanto lá como aqui. É isso que é preciso compreendermos como seres humanos. Eu estou colocando, Marcos, porque eu penso que estamos nos esquecendo disso, que somos seres humanos. Nós compomos uma única raça. Todos nós somos espíritos criados por Deus, destinados à perfeição e que estamos numa experiência humana existencial. Então, formamos uma única raça aqui no planeta Terra, a raça conhecida, né, como seres humanos, né? E então nós temos que nos respeitar, independente da religião que temos, da religião que não temos, da cor da pele, etc., etc. Porque esta existência é passageira, não é, Ronaldo? Sim. Daqui a pouco a morte bate na nossa porta, chegou a sua vez, vamos embora. E daí a importância, na infância do nascimento, observar essa criança que nasce, as tendências que precisam ser educadas. E aí, Marcos, mais uma vez tocamos num ponto. Esse é o princípio da educação. Vem de berço, ao nascer, antes do nascer, nós já falamos sobre isso, mas nasceu, qual é a tendência que nós podemos fazer sobre a educação desse ser que se apresenta? É isso aí. Bom, essa conversa para mais porque o reloginho já está dizendo aqui que nós já estamos chegando no final do nosso programa, né? Perfeito, eu fiz de propósito. Mas observar as tendências é fundamental no campo da educação. Vamos explorar isso no próximo programa, né, Ronaldo? Com certeza. Com certeza, Marcos. E aí vamos dar continuidade, com certeza aí. Hoje nós fomos felizes, temos aí vários caminhos possíveis, alguns fragmentos que acontecem de falhas no processo da família sobre a educação. Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão, Marcos, gratidão, Tavares, e a todos vocês que estiveram conosco. Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão. Gratidão a você, Ronaldo, a todos os nossos telespectadores, ao Tavares, que está aí na técnica e que até hoje não conseguiu segurar esse relógio, mas vamos fazer o quê? Não é? E que nós possamos estarmos aqui sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, conversando à luz da doutrina espírita sobre sistemas tão importantes ligados à área da educação. Por isso, já estamos marcando aqui um novo encontro com você, próxima segunda-feira, 20h30, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado aí, Tiago. Parabéns também a você que está aí nos acompanhando e reforçando aqui os nossos estudos. Combinado, então? Que nos encontremos, então, na próxima segunda-feira, 20h30. Paz em seu coração, um grande abraço, até nosso próximo encontro.